Hello, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonathan Bata, sou seu professor de Física e juntos nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós estaremos continuando, o assunto de geradores, especificamente o conceito de associação de geradores. Na nossa última aula, a gente verificou esses principais conceitos aqui. Qual seria a definição de um gerador, ou seja, um dispositivo que converte energia não elétrica em energia elétrica? Força eletromotriz, que é a força necessária para deslocar o elétron do ponto de menor energia na pilha para o ponto de maior energia. A equação característica, a potência e o rendimento. E ficou esse conteúdo como um segundo vídeo, para não ficar muito grande o primeiro, certo? Então eu fiz isso aqui basicamente para você conseguir lembrar do que a gente está falando. Então, o que são geradores? Que é o primeiro, seta em azul. A definição seria um dispositivo que é capaz de converter uma energia qualquer em energia elétrica. Show de bola. Só que os geradores, eles têm uma capacidade de fazer com que o elétron volte ao circuito, porque ele sai do ponto de... Ele dá a volta no circuito e para. O gerador consegue pegar esse elétron desse ponto e lançar ele de volta para cima, Como a gente viu, está aqui a pilha, o elétron sai daqui, vai na lâmpada e volta. Quando o elétron chega aqui, ele devia parar, mas o gerador é como se tivesse uma pessoazinha aqui dentro, que pega o elétron aqui e leva para cá. Essa pessoazinha se chama força eletromotriz. Então, o que é força eletromotriz? É a tensão associada ao trabalho para deslocar um elétron de um ponto de baixa energia para outro de maior energia. Isso é força eletromotriz. Associado a isso, então a gente consegue a equação do gerador, que é aquilo que é útil, a tensão que ele vai fornecer ao circuito, nada mais é do que tudo aquilo que ele pode fornecer, que é esse indivíduozinho aqui, a força eletromotriz, menos aquilo que ele perde, R vezes I. Certo? A resistência interna dele, menos o que ele gasta com ele mesmo. Aí eu falei também na última aula que se eu multiplicar todo mundo pela letra I aqui, se eu multiplicar U vezes I, dá UI. Se eu multiplicar a força eletromotriz vezes a corrente, eu vou multiplicar todo mundo por I. I. Vai ficar assim. E em vermelho vai ficar assim. I vezes I daí ao quadrado, R I ao quadrado. E aí eu falei para vocês que isso aqui, nada mais é do que isso aqui, esse primeiro, como é a tensão útil, eu chamo de potência útil. Esse aqui, como é o total de energia que ele pode fornecer, eu chamo de potência total. Isso aqui é o que ele perde, é o que ele dissipa, vai ser chamada potência dissipada. Então veja que para você entender potência, basta você entender esse conceito aqui. Aquilo que ele usa, o útil, nada mais é do que total menos do que ele perde. E por fim o rendimento. Basicamente é você pegar aquilo que é útil e dividir pelo total. Ou você pode pegar aquilo que é útil e dividir pelo total. Tanto faz. Você vai encontrar a mesma coisa. Agora, é notável que quando você abre o seu controle da televisão, do notebook também tem uma bateria grande, mas do controle remoto, do ar-condicionado, da televisão, tem duas pilhas. Aquilo ali é o que a gente chama de associação de geradores, Eu estou associando vários geradores. Ou se você tivesse uma lanterna grande, você botava assim várias pilhas dentro, também tem essa, ou você colocava várias baterias, enfim. Isso é um conceito que chama de associação de geradores. Vou colocar aqui que é o nosso conceito de hoje, a associação de geradores. A minha questão é, quais são as formas de geração de associação de geradores? Simples, eles estão em série ou eles estão em paralelo. E eu vou explicar paralelo. Pessoal, porque tem uma mão aí. Porque essa aqui finge que é a sua mão. O que a gente quer saber em uma associação de geradores refere-se geralmente ao conjunto.
ao conjunto deles em série ou ao conjunto deles em paralelo. Beleza, então, raramente a pergunta vai vir sobre uma parte específica do circuito. Não, ele vai vir sobre o conjunto. Então, você vai colocar 3 pilhas e vai querer saber qual é a resistência dessas 3. Então, você vai querer saber a resistência. Aí você vai escrever, você vai pegar isso aqui, galera. E você vai escrever nesses seus 3 dedos aí da sua mão. Você vai escrever a palavra assim, ó. Rei. Tá? Rei. Tipo um rei de rainha. Pois é. Esse rei aqui, ele vai te ajudar a saber o que é que você tem que procurar. Então, serão as 3 perguntas que ele vai te fazer em qualquer prova típica, padrão Enem. Ou então, associada à corrente elétrica, qual vai fazer a lâmpada brilhar mais, por exemplo, enfim. O fundamental é que você precisa identificar qual desses 3 itens, porque só são esses 3 itens, que ele vai estar te perguntando, beleza? É basicamente isso. Então, no slide anterior, lembramos o que é geradores. Nesse slide, estou falando para vocês os tipos de associação série paralela. E geralmente as perguntas são sobre o conjunto geral. E acerca desse conjunto, ele quer saber sobre a resistência, a força eletromotriz, que nada mais é do que a tensão, ou a corrente elétrica. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou estudar os 2 tipos com vocês no laboratório. Beleza? Agora. Professor, mas como assim? A gente vai para uma plataforma muito conhecida. Esse é meu canal no YouTube, né? Aqui que eu disponibilizo minhas aulas, então... Enfim, o nome da plataforma é PET, assim, PET Colorado, da Universidade de Colorado, dos Estados Unidos. Você vai clicar aqui, ó, vai aparecer um monte de link, você clica nesse aqui, né? .edu. Ver se a internet colabora. Isso, aí você vai entrar na plataforma deles. Aqui tem tudo, certo? E a gente vai para simulações. Eu posso clicar aqui ou eu posso vir aqui, ó, escolher física. Mas tem química, matemática, etc. Então, dentro da aba de física, tem vários experimentos aqui, ó. Nossa senhora, tem um monte. Ó, atrito aqui, campo elétrico, né? Aqui estados da matéria, etc. Mas eu quero aqui, ó, circuito elétrico. Vamos lá. Eu nem vou cortar esse vídeo. Vou deixar desse jeito aqui mesmo. Vamos lá. Vamos montar esse circuito aqui. E aí a gente vai montar os 2 tipos de associação e verificar experimentalmente aqui o que acontece, certo? Então, olha só. Aqui do lado a gente tem alguns equipamentos, né? A gente tem uma bateria, uma lâmpada, um resistor, que você não conhece, e um interruptor, né? Que você liga e desliga. Aí aqui é a figura. Aqui é o jeito que ele aparece no vestibular. Ele aparece assim. Ó, o resistor como ele aparece. Ó. Lembra que eu falei para você que ele era assim? A bateria, ó, que eu falei para você, tem o maior e o menor. O maior é o mais e o menor é o menos, né? Um fio é só uma linha. Por enquanto eu vou colocar a figurinha aqui, ó, certo? Então, o que é uma associação em série? É quando você pega uma pilha e você coloca outra na sua frente assim. E você coloca uma outra assim. Isso é uma associação em série. A pergunta é, você já viu alguém alguma vez fazer isso aqui, ó? Botar uma pilha assim? Ó, ao contrário. Uma criança, né? Eu já fiz muito isso aqui, botava na pilha ou na lâmpada. Aí eu chegava meu padre assim e dizia, ô, seu Orlando, não tá funcionando a lanterna. Aí ele abria a lanterna, as pilhas estavam assim. Ele só tava brigar comigo lá. Enfim, as pilhas elas devem estar assim, ó. Positivo, negativo, ligado aqui, ó. Para que haja um fluxo, né? De elétrons. Aí se eu colocar os valores aqui, ó. Vou cortar aqui. Vou colocar os valores aqui, ó. Cada uma tem 9 volts. Então eu vou medir aqui a tensão elétrica aqui. E vai dar quanto? 9. Óbvio, né, professor? Se tem 9, claro que tem 9 aqui. E não tem perdas, né? Então, só alegria. Aí agora eu vou conectar as duas. Quanto vocês acham que vai aparecer? Valendo R$1 bilhão. 6 bilhões de reais, que foi o que o Zuckerberg perdeu aí, né? Com o apagão do Facebook. Olha aí, 18. Interessante. Vou colocar mais um. Ó, vou colocar aqui mais um.
27. Então, o que é isso aqui, galera? Perceba que a tensão elétrica, quando eles estão em série, a tensão, lembra que as perguntas do rei, R, essa aqui é a letra E, no caso. O que acontece? Esse 27 é resultado da soma desses três aqui, ó. Então eu vou recortar isso aqui e colocar no nosso slide, para ficar bem bonitinho, né? Não? Ó, vou colocar aqui. Então isso aqui é quando a associação, vou colocar logo aqui, quando a associação for em série. Então lembra, a gente tem três perguntas para responder. Quem é a resistência? Resistência interna do conjunto. Quem é a tensão ou a força eletromotriz do conjunto? E como é a corrente, né? Vou colocar aí assim, mas lembra que isso aqui é a corrente elétrica. Certo? Então vamos lá, voltar aqui. Certo? Então, ó, o que que acontece? Eu vou tirar esse cara aqui e vou colocar uma lâmpada. Certo? Eu vou colocar um fio aqui. Vou colocar outro fio aqui. Vai ficar bem bonitinho o nosso circuito. Olha aí como ela brilha bastante. Aí as questões eu nem vou perguntar. Qual circuito a lâmpada vai brilhar mais? Aqui tem 3 lâmpadas. Aqui tem uma lâmpada. Ó, como tem uma lâmpada, ela brilha menos. Vou cortar aqui. Quando tem 2 lâmpadas, ela brilha um pouco mais. Mas quando tem 3 lâmpadas, ó, ela brilha muito mais. Professor, é assim que vai estar no meu vestibular? Não, vai estar assim. Olha só que coisa feia. Geralmente também nem é uma lâmpada aqui que eles colocam. Eles colocam geralmente um resistor. Ó, eles colocam essa figurinha aqui, ó. Assim. Isso aqui vai aparecer no seu vestibular, mas com certeza. Né? Que isso aqui vai representar uma lâmpada. E quando vem para representação, ó, fica assim. Certo? Mas aí, quando a gente coloca um gerador, a gente não consegue ver, por exemplo, a figurinha, né? Vou colocar a lâmpada de novo aqui, para ficar bem mais legal. Porque aí eu volto e ela está brilhando. Vamos ver a corrente elétrica. Olha como a corrente elétrica está se mexendo nos elétrons, ó. Tá bem rápido. Se eu retirar daqui e colocar só em uma pilha, ó, como ele gira mais devagar, né? Então, o que que acontece com a corrente elétrica? Cara, como a tensão aumenta, a corrente elétrica também vai aumentar. A gente acabou de ver isso aqui. Quanto vai aumentar? Vai depender do dispositivo que vai estar conectado aqui. Mas o que eu posso dizer é que a força eletromotriz, né, no caso, vou colocar em preto. A força eletromotriz, a tensão aqui, ó, 27. A força eletromotriz total nada mais é do que a soma desse 9 com esse e com esse, né? É a força eletromotriz 1 mais a força eletromotriz 2 mais a força eletromotriz 3. Ou seja, é a soma das individuais. A corrente elétrica, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar. Quando, professor? Depende do dispositivo que vai estar conectado aqui, né? Vai depender desse dispositivo aqui, mas ela vai aumentar, beleza? E a resistência interna? Bom, a resistência interna, aqui, ó, vai ter uma resistência R, aqui também vai ter uma resistência R e aqui também vai ter uma resistência R. A resistência, ela está em série, ó. E em série a gente viu também que soma. Então a resistência interna total também vai ser a soma R1 mais R2 mais R3, certo? Então esse aqui é o quadro resumo que a gente tem da associação em série. Então ele vai te perguntar a pergunta lá do rei, né? Lembra? R, E e o I. A resistência interna, você vai somar as resistências internas de cada pilha. A força eletromotriz, ou seja, a tensão total, vai ser a soma desse com esse com esse. E a corrente elétrica ela vai aumentar, porque se você aumenta a tensão, se você aumenta o desnível, vai aumentar também a resistência interna. Bem simples, né? Então, eu poderia ter feito isso aqui só escrevendo? Sim, mas... então é legal fazer os experimentozinhos. O que vai mais demorar é esse aqui, ó, o paralelo. Então vamos lá, resistência em paralelo.
eu tenho que fazer as três perguntas. O que acontece com a resistência interna do conjunto? O que acontece com a força eletromotriz, né? Com a força eletromotriz. E o que acontece com a corrente elétrica? Então vamos lá, vamos para o outro aqui, né? Então, peraí, deixa eu só recortar esse aqui, para deixar ele bem bonitinho, para quando a gente precisar voltar nele, ele vai estar só, aí, só alegria, deixa ele aí. Para esse aqui, as pilhas eles não vão estar em série, elas vão ter que estar em paralelo, então vai ter que ter uma aqui, deixa eu tirar esses valores, vai ter que ter uma aqui, uma outra aqui, por exemplo. Acho que tá bom aqui, vou colocar mais uma, né? 3. Como geralmente aparece aí nos... Vou tirar. Nas pilhas sempre vão ter duas assim, né? Vai ter uma assim e vai ter outra assim. Mas é porque o circuito é semelhante. Mas lá dentro do circuito, elas é como se elas ficassem assim. Certo? Do mesmo lado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou conectar esse aqui no fio. Vou conectar esse aqui também. E vou juntar aqui os dois fios. Vou juntar aqui. E vou juntar aqui os dois fios. Certo? Melhorou um pouquinho? Ah, talvez. Colocar esse fio aqui, colocar esse fio aqui, ó. Como é que fica esse no vestibular? Fica assim, ó. Olha, ó. Então esse aqui é uma pilha, esse aqui é outra pilha. Vou colocar a figurinha mesmo, né? Aí o que que acontece? Eu vou pegar o meu voltímetro e vou medir apenas uma pilha. Só uma. Quanto é que vai dar? 9, né? Ó. Essa aqui é 9 e essa aqui é 9. E se eu juntar as duas assim? Se eu juntar as duas assim, ó, colocar aqui, deu 9. Oxe, professor, mas o que que aconteceu? Não aconteceu nada. Exatamente, não acontece nada com a tensão. Mentira, professor. Não acontece nada. Então por que raios que eu vou colocar elas duas assim? Aí você vai ver uma outra coisa. Mas assim, quanto à tensão elétrica, não acontece nada. Ó, 9, 9, 9. Se eu colocar aqui, pessoal, aqui é 0. Aqui não tem uma bateria no meio. Mas aqui é 9. Ou seja, voltando ao nosso slide aqui, ó. A força eletromotriz não acontece, não há modificações. E aí, claro que se não há modificações aqui, vai haver modificações nessas outras duas. E para isso a gente vai ter que fazer o quê? Eu vou voltar esse cara para cá e vou colocar uma lâmpadazinha bem aqui, ó, para ficar bem bonitinho. Percebam que eu estou construindo com vocês o circuito e é mais ou menos assim que vai cair no vestibular de vocês, galera. Não duvidem disso. Claro que não vai cair a figurinha, vai cair assim, ó. Certo? Voltar para a figurinha. Então aqui tem 10. Vamos ver a corrente elétrica? Olha como ela vai. Então aqui percebe que essa corrente elétrica do conjunto, que é essa aqui que passa aqui, ó, ela é um pouco mais rápida do que essa aqui. Você consegue ver? Ó, os elétrons aqui estão se mexendo, aqui estão bem mais lentos. Ó, eles se juntam aqui e partem, né? Beleza. Então o que está acontecendo, professor, com a corrente elétrica? Vamos ver. Então aqui, ó, um dispositivo que mede, que a gente vê, é o amperímetro. Ele mede a corrente, né? Então quanto equivale a corrente quando ela sai do circuito? E aqui, ó. Quando ela sai, a corrente do conjunto é 0,9. 0,9. E quando está dentro do conjunto, quanto é que vale essa aqui? Quanto você acha que vale? 4,5. Então, professor, e essa aqui? 4,5. Então, eu peguei, olha só, aqui é 0,9 e aqui tem 2. Então, se eu dividir a corrente que está aqui do lado de fora por 2, que são 2 geradores, vai aparecer o valor que está passando lá nele. Vou colocar, por exemplo, mais uma bateria bem aqui, ó. Vou colocar ela aqui, puxar essa aqui para cima. Colocar ela aqui, ó, e vamos ver o que acontece com a corrente. Ó, aqui, ó, quanto é que vai dar?
9. Por que que vai dar 9? Ah, quer dizer o que que vai acontecer com a corrente quando ela sai? Nada. Porque a corrente aqui não muda nada porque esse conjunto não muda nada na tensão. Lembra? É uma das requisitos, ó. Na força eletromotriz não há modificações na tensão. Então, quantas pilhas eu colocar aqui, vai dar 9. Vai dar 9, certo? Aqui fora, mas aqui dentro, ó, agora vai dar 0,3. E aqui vai dar 0,3. E aqui vai dar 0,3. Vou colocar mais um, eu vou colocar um para medir a corrente que sai do conjunto. E vou colocar um para medir a corrente. Vou colocar bem aqui, né, galera? Acho que vocês vão conseguir entender, né? Que esse aqui mede o conjunto e esse aqui mede em uma parte do circuito. Agora eu vou recortar aí. Vou tirar a corrente. Acho que eu vou deixar, né? E vou colocar no nosso slide isso aqui. E aí, qual é a nossa conclusão acerca da corrente elétrica? Bom, acerca da corrente, eu vi que a corrente do conjunto, aqui, ó, ela é a soma dessas aqui, certo? Ela é a soma da corrente que vem de um dos ramos, 0,3, mais 0,3, mais 0,3. E quando você soma as totais, nada mais vai dar do que 0,9. Só que fica muito chato ficar somando, porque todas elas são iguais, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Qual é a nossa conclusão? A corrente total, basta pegar a corrente aqui individual, né? A corrente de uma corrente qualquer, e multiplicar pela quantidade de geradores. No caso, quanto vale a corrente total? É só pegar a corrente individual, que é 0,3, 0,30, né? E multiplicar pela quantidade de geradores. Quantos geradores tem? 1, 2, 3. Então, multiplicar por 3, ó. Quando você multiplicar por 3, vai dar 0,90 amperes, que é exatamente essa medida aqui, ó. Então, veja, aqui é a medida do conjunto. E aqui é a medida das partes. Beleza? E aí, geralmente eles pegam essa quantidade e vêm dividindo para cá. Não sei como é que faz. Nos livros, ó, geralmente aparece assim. Como é que eu posso pegar? Pega assim. Se a corrente total é a corrente das partes vezes a quantidade, então eu pego isso aqui e venho dividindo. Então, a corrente que passa em uma desses ramos aqui, uma corrente da parte, nada mais é do que a corrente total dividido pela quantidade. Também tem essa forma de ver esse fato aqui. Beleza? E a outra conclusão que a gente pode ver é que a resistência aqui, ó, essa resistência, nesse caso, a resistência desse circuito como um todo, ela reduz. Certo? Essa é uma das conclusões que a gente tem. A resistência do conjunto, ela reduz. Então, a resistência do circuito, né, da equivalente aqui, equivalente não, né, total, por assim dizer, nada mais é do que a resistência das partes dividido por N, certo? Então, basta você pegar aqui, vamos voltar aqui e ver se dá para ver. Acho que não dá para ver não, mas assim, se aqui fosse 9 não, né? Colocar assim, 90 ohms. Aqui fosse 90 ohms e aqui fosse 90 ohms. Quanto seria do circuito todo? Seria 90, que é a resistência das partes, dividido pela quantidade. Então, tem 1, 2, 3, dividido por 3. Isso aqui vai dar 30 ohms. Ou seja, esse 30 ohms é como se fosse o resultado dessas três juntas aqui, certo? Então, a resistência do circuito, aqui como um todo, a resistência do circuito nada mais é do que a resistência individual dividido pela quantidade. Beleza? Individual dividido pela quantidade. E é bem simples entender isso aqui, mas a gente vai verificar isso lá nos exercícios. Então, eu coloquei total, mas você pode entender como do circuito.
é a resistência individual da parte dividida pela quantidade, que eu chamei de N aqui, certo? Mas pode ser da quantidade. Aqui, ó, quantidade. Então, aqui eu tenho a resistência. O que acontece com a tensão? Não há modificações. E o que acontece com a corrente, ó? Ela é somada, né? Com os lados que tem aqui. Aqui também é um pouco mais simples, né? Então, vamos para os exercícios, beleza? Eu vou fechar aqui. Então, vocês já sabem como é que entra aqui. E vamos lá. Agora, só exercício para aplicar o que a gente verificou aqui, né? Então, diz assim, ó. Duas baterias de força eletromotriz igual a 3 e 5, respectivamente, estão associadas em série. Então, em série é assim, vai ter uma aqui e vai ter outra aqui. Com o intuito de obter a energia necessária para a operação do circuito. Então, a força eletromotriz alcançada nessa situação equivale a quanto? Então, eu vou representar isso aqui pelo símbolo dele, é assim, ó. Aqui no caso, né? Vale 3. Aqui no caso vale 5. Então aqui vale 3 volts. Aqui vale 5 volts. E eles estão em série. O que acontece na série? Na série a resistência e a força eletromotriz, ó, você soma. Soma e você soma. E a corrente aumenta, né? É isso que eu posso dizer. Então aqui eu vou somar, né? Então a força eletromotriz total nada mais é do que a força eletromotriz 1 mais a força 2. A total então vai ser 3 mais 5, que dá 8 volts. Letra C. Olha aí, mentira, professor, que é só isso. É só isso, cara. Só alegria, bicho. Física é só alegria. Na paz de Cristo. Então bora lá, essa outra aqui, ó. Diz o seguinte, ó, as figuras ilustram pilhas ideais, ou seja, sem perdas, né? Então vai ser muito fácil aqui. Associadas em série no primeiro, claro, e em paralelo no segundo. Show! Supondo que as pilhas sejam idênticas, assinale as alternativas corretas, né? A alternativa correta. Vamos lá para a primeira. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão? Não. Aqui, na mesma tensão, não, cara. Fornecem a mesma tensão? Não. Porque aqui você soma a tensão e aqui mantém. Lembra que no caso era 9 volts e deu 18? Pois é, porque soma. Lembra que aqui era 9 volts, aqui era 9 volts e no total dava 9? Pois é, então não pode ser essa aqui. Porque em série soma e em paralelo mantém. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior que no segundo. Claro, óbvio, isso aqui é a nossa resposta. Por quê? Porque esse aqui é 9 e aqui é 9, você vai somar, né? Que dá 18 volts. E aqui não, se aqui for 9 volts, se aqui for 9 volts, no total vai dar 9 volts. Então, o primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo. Beleza, é isso aqui. Vamos ver as outras? Rapidão. Se ligarmos voltímetros nos terminais do segundo arranjo, aqui, né? Colocar ele aqui. Ele indicará uma diferença de potencial nula. Vai aparecer 0 volts? Não, aparece 9, como a gente viu no experimento. Ah, cara, com o experimento aqui, ó, fica fácil as questões. Não aparece nula. Aparece 9 volts. Né? Aqui é tensão diferente. Ambos os arranjos, quando ligados no mesmo resistor, fornecem a mesma corrente? Não. Por que não fornece a mesma corrente? Porque a mesma corrente viria se fosse a mesma tensão. E se fosse a mesma tensão, essa estaria correta e essa aqui também. A mesma tensão. Então não pode. Essas duas são excludentes. E a letra E diz, se ligarmos voltímetros no terminais do primeiro arranjo, aqui em cima, ele indicará uma diferença nula. Aqui vai dar 0. Pelo amor de Deus, é 18, né? Pela soma das resistências. Então, show, né? Só alegria. Acabou, professor? Não, cara. Não, mas toma uma água aí. Beleza? Então você vê que foi suave. Suave. Próxima questão. Diz o seguinte, ó. Em uma instalação elétrica, deseja associar pequenos geradores idênticos para manter a maior força eletromotriz possível. Cara, se ele quer a maior força eletromotriz possível,
Como é que tem que ser essas paradas? Eles têm que estar assim, em série, ou eles têm que estar em paralelo, né? Em paralelo é assim. Uma pilha em cima, resistor e uma pilha embaixo. Lembra, cara, em série, eu vou ficar falando isso aqui até você aprender. Em série soma, né? Em paralelo mantém. Como ele quer a maior força eletromotriz possível, aqui em série soma e aqui mantém. Então, se aqui é 6 volts e aqui é 6 volts, no total vai dar 12 volts. Se aqui é 6 volts em cima e aqui é 6 volts embaixo, que eles são idênticos, no total vai dar 6 volts. Então, se ele quer a maior força eletromotriz possível, tem que ser um único gerador? Não. Tem que ser mista? Não. Essa associação de todos os geradores em paralelo? Em paralelo mantém. Então, não. A associação de todos os geradores em série. Em série, soma. Então, letra D. Então, só alegria, cara. Na paz de Cristo aí. Em série, soma. Ai, ai, ai. Só alegria. Será que a gente vai ter que fazer alguma conta? Então, vamos lá. Diz assim, veja que a maioria das questões, pessoal, são teóricas, né? Só precisa você entender o conceito. Então, é o seguinte, ó. 10 geradores elétricos idênticos. Eita, 10 pilhas, uma em cima da uma iguais, né? 10 pilhas. De forças eletromotrizes igual a 10. Associadas em paralelo. Putz, paralelo. Então, eu vou ter que colocar 10 pilhas assim, ó. Conectadas uma na outra, né? Eita, glória. Vou ter que ter aqui uma pilha. Aí outra pilha. Outra pilha. 10. Eu não vou fazer isso. Vamos só tentar entender o que é para fazer aqui. Então, beleza. É paralelo? É. O que eu sei do paralelo? Eu sei que a tensão é a mesma, porque não muda, né? O que mais eu sei? Eu sei que a resistência total nada mais é do que a resistência individual de cada gerador dividido pela quantidade que tem, né? E por último, eu sei também que a corrente elétrica, vou colocar em lilás, a corrente elétrica total, a corrente elétrica total é a soma de todas as correntezinhas lá, né? Então, basicamente você pegar a quantidade e multiplicar pelas correntes individuais. Beleza. Então, vamos lá. Letra A. A força eletromotriz... Opa, aqui, ele está aqui, em azul. Então, vou colocar até em azul, né, para ficar bem... Então, a força eletromotriz equivalente da associação desses 10 geradores é 1? Não, é 1 não. Por quê? Porque mantém. É a mesma. Então, se eles são 10, quanto é que vai ser a força eletromotriz? A mesma, mano. 10. Então, isso nos leva à letra B, né? A força eletromotriz equivalente da associação desse circuito é 10. Tá certo. Viu? Por que é 10? Porque é a mesma, não muda. A resistência elétrica equivalente do conjunto é maior. Opa, é maior não, né, bem? Ela é menor. Porque basta pegar individual e dividir pela quantidade. Então, se eu divido aqui, já fica menor. Não é. Então, a letra D, então não é maior, é menor. É menor. Porque, eu vou até falar isso aqui, ó. Se cada gerador lá em cima tivesse 10 ohms, são 10, né? Então, você ia pegar esse 10 aqui e dividir pela quantidade. Quantos tem? 10. Aí ia dar 1. Então, veja que reduziu, né? Ficou menor. Beleza. Letra D. Letra D. A força eletromotriz da associação será menor que as forças eletromotrizes individuais? Menor, meu amigo? Não, porque mantém, certo? E a força eletromotriz da associação será maior? Não, meu filho, mantém. Então, se você entender isso, né, esses três conceitos aqui, você não erra, cara. Não erra mesmo. Em paralelo, mantém. Em paralelo, mantém, meu filho. Pronto. E essa aqui?
Dois geradores elétricos reais. Reais é porque tem R, né? Real é tem resistência interna. E de força eletromotriz igual a 5 volts e de resistência igual a 2 ohms estão associados em paralelo. Então você para. Cara, física é assim. É dois geradores, beleza. Em paralelo, você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer uma pilha para cima e uma pilha para baixo. Como eles são reais, então tem uma menor e uma maior. Tem uma menor e uma maior. Como eles são reais, então tem que ter um Rzinho aqui no meio. Resistência. Resistência. Aí ele está me dizendo que esse aqui tem 5 volts e esse aqui tem 5 volts. E ele me disse que a resistência interna desse aqui é 2 ohms e desse aqui também é 2 ohms. É isso que ele me falou até aqui. Estão associados em paralelo, perdão, até aqui. Pronto. Questão de intervalização em física. Aí ele diz o seguinte, ó, o gerador equivalente dessa associação, nem precisava, cara. O gerador equivalente dessa associação terá quanto de força eletromotriz? Quer saber, ó, quanto é que se eu colocar aquele dispositivo aqui, né, voltímetro, quanto é que vai dar bem aqui? Mano, a força eletromotriz não está nem em paralelo? Por aí, então a força eletromotriz mantém. E a resistência? Divide pela quantidade. Então aqui não é 5? Aqui não é 5? Então vai dar 5 volts. Aí daqui você corta esse 10 e você corta esse 10. Que é 5, né? Então ou é esse, ou é esse, ou é esse. Beleza. Agora vamos para a resistência. Então aqui... Ó, a loucura. Vou colocar aqui a caneta. Então esse aqui já foi. Agora vamos para a resistência. O que é que eu sei? Ele está me perguntando a resistência equivalente aqui, ó. Resistência total aqui fora. Então a resistência total nada mais é do que a resistência individual. Então assim, ó, a resistência total nada mais é do que a resistência individual dividido pela quantidade que tem. Então a minha resistência total vai ser quanto? Quanto é a minha individual? Ele diz que é 2. 2 ohms. E quantos resistores tem? 2. Então, se você divide aqui, ó, 2 por 2 dá 1. Então, aqui a minha resistência total interna vai ser 1 ohm. Ah, então você vem aqui, você corta esse, e como resultado, esse aqui, né? Letra D. Só alegria. E paz no coração, não é não? Então, só alegria mesmo. Então, essa aqui acho que foi um pouco mais difícil, porque envolve número, mas, cara, de boa. A primeira parte aqui é suave, mano. Você já eliminava 2 itens, saca? Porque a tensão é a mesma. E a gente fez o experimento, cara. Eu mostrei pra vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem. Essa aqui é legal, porque essa aqui eu passei pra vocês lá na lista de exercício. Então, vamos lá. Eles estão em paralelo? Estão, professor. Então, eles estão em paralelo. Então, se eles estão em paralelo, eu vou colocar, cara. Dane-se. Ó, esse a força eletromotriz mantém. Beleza. Força eletromotriz mantém. O que acontece com a resistência? A resistência total nada mais é do que a resistência individual e divide pela quantidade. Beleza. E a corrente, vou colocar aqui em preto, né? E a corrente total nada mais é do que pegar a corrente individual e multiplicar pela quantidade. Muito fácil. Então vamos lá. Eu vou querer saber tudo aqui, ó. Essa aqui é a pancada, mais difícil, né? Vamos lá. Quem é a força eletromotriz total? Então a força eletromotriz total, como eu falei, mantém. Então isso aqui é 6. Aqui também é 6. Então vai fazer o quê? Mantém. Então vai ser 6 volts. Pronto. Achamos. Só alegria, né? E a resistência total? A resistência total, cara, tá aqui, ó. Lembra que eu falei? Como é que calcula a resistência total? Basta pegar a resistência individual
e dividir pela quantidade. Então, eu vou colocar em... Eu colocando de cor diferente, né, cara? Vou colocar a mesma cor, porque aí depois ninguém brigar comigo. Ó, então, a força eletromotriz total mantém. É 6 vale 6 volts. Em verde agora, a resistência. Então, a resistência total é um R minúsculo, viu? A resistência individual e divide pela quantidade. Quanto é a resistência individual? 1, cara. 1 ohm. E você divide pela quantidade. Quantos tem? 2. Então, aqui a resistência total vai dar 0,5 ohms. Pronto, acabou. Achei a resposta? Sim, mas eu vou achar também a corrente. Quanto é que é a corrente? É a corrente aqui, a gente pode fazer a brincadeira, né? A gente pode usar, por exemplo, a equação, né? U, porque aqui, ó, a gente viu que sai 5, né? A equação lá da aula passada, né? O que é que sai? É o total menos a resistência vezes a corrente. Então, quanto vale esse cara? 5. Quanto vale esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui a gente acabou de ver que ele vale 6. Ó. 6 menos a resistência total. Quem é a resistência total? 0,5, que a gente acabou de encontrar, vezes a corrente. Ó, agora eu preciso achar esse cara. Então, na aula passada a gente aprendeu a resolver essa equação. Então, como é que eu posso resolver isso aqui? Então, vai ser 0,5 I é igual a 6 menos 5. Né? Isso aqui vai dar 1. Então, 0,5 I é igual a 1. Quanto vale esse indivíduo aqui? I vai ter que ser igual a 1 dividido por 0,5. A corrente vai ser igual a 2 amperes. Então, as questões, principalmente lá do coisa, ela vai pedir a tensão elétrica total, a força eletromotriz total. Tá aqui, é fácil, é só olhar. 6, então a resposta é 6. Beleza. Ele vai te pedir a resistência total. Então, a resistência total é só pegar essa e dividir por 2, né? Pela quantidade. Aqui. E aí você vai pegar esses dois dados e lançar na equação que eu ensinei na aula passada. Quando você fizer isso, né? O útil é igual ao total menos o que ele perde. O útil, até colocar a mesma coisinha. Na verdade, lá eu lembro que aqui era verde. Aqui era azul. E aqui era vermelho, né? Isso, você lembra da aula passada. Então, o útil é o total menos o que ele perde. Quem é o útil? É o que sai, ó, 5, tá aqui lá de fora. O total é 6. E aquilo que ele perde é a resistência vezes a corrente. A resistência total vezes a corrente total. Então, essa aqui é a corrente total, é a corrente que sai aqui. Ainda podia ser um pouco maior. Aqui, ó. Então, aqui vale 2 amperes, certo? Então, quanto vale a corrente que passa bem aqui? Aqui a gente saberia que é 1 ampere e aqui também é 1 ampere, que a gente viu no experimento, né? Que basta pegar a corrente total aqui, ó, e dividir pela quantidade que você acha aqui, ó. Para cá ser 2, aqui tem que ser metade e aqui também, né? Tem que ser metade. Então, galera, a gente termina aqui, né? A gente termina aqui nossa aula de hoje, dando todas as ferramentas possíveis para que você consiga resolver os itens aí da lista, beleza? Então, foi um enorme prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima e tchau.